Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Bronzatti Morelli, sou conselheiro e coordenador dos polos da Associação dos Engenheiros da Sabesp para a região metropolitana de São Paulo. Começamos hoje mais um encontro AESabesp online e hoje estreando o nosso tradicional momento de tecnologia. Nossos encontros abordam temas de saneamento, do meio ambiente e de inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Esta é uma das iniciativas da AESabesp, dando continuidade às suas atividades neste período, como as preparações para o 31º Encontro Técnico FENASAN 2020, Norte Pavilhão Vermelho. Ressaltamos que estamos acompanhando a situação nacional e mundial, seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde, e confiantes na melhoria do cenário. Continuamos trabalhando com afinco para promover o desenvolvimento do saneamento ambiental no Brasil. Neste primeiro encontro de tecnologia online, temos a participação da empresa Aquistar, com José Donizete dos Santos, presidente e fundador da empresa, que vai apresentar as elevatórias compactas pré-fabricadas, uma solução confiável e econômica para a soleira negativa. José Donizete é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Positivo, com MBA em Gestão Comercial pela FGV. Muito obrigado, José Donizete, por aceitar nosso convite. Lembramos a todos que este encontro de tecnologia está sendo gravado e o vídeo ficará disponível no site da AESabesp para quem quiser assistir de novo ou compartilhar com alguém. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat. É só clicar no ícone abaixo deste vídeo. No final da apresentação, o nosso convidado responderá as questões. José Donizete, a palavra é sua. José Donizete, por favor, abra o seu microfone. Olá, bom dia a todos. É um grande privilégio para a Aquistar fazer parte desse momento que é mais um avanço que a AESabesp avança com as suas atividades, que seria esse momento de tecnologia. Isso é um ponto extremamente importante porque promove, evidentemente, uma série de dissipação de conhecimento com a comunidade científica, com a comunidade de engenheiros consultores que atuam no mercado de saneamento. E a gente vai iniciar nossa palestra. As perguntas que vocês tiverem, por gentileza, as façam pelo chat. Nós iremos respondê-las à medida que forem chegando e, ao mesmo tempo, as que ficarem, que não, se porventura não der tempo, a gente vai responder na sequência, ok? Então, pessoal, nós vamos lá. A Aquistar é uma empresa que nasceu há cerca de 4 anos. Nós viemos de um segmento do mercado de saneamento. A ideia aqui, nesse momento de tecnologia, é dar as boas-vindas para vocês, apresentar a própria companhia, falar a respeito dos mercados que nós atendemos, o portfólio de produtos que existem, algumas características que tem no dimensionamento da elevatória, os riscos de operação e mais de instalação dentro do equipamento, os estudos de caso, algumas fotos de instalação e os programas que estão acontecendo para o processo de universalização do saneamento. E, por fim, nós teremos um resumo. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão prestigiando o treinamento. Nós lançamos um programa chamado Propulser. Propulser, ele faz uma menção à questão do propulsor, que é a parte das bombas, né, que todo mundo conhece muito bem. E o ser é de ser um propulsor do saneamento, ser um propulsor de levar água e o serviço de saneamento para a sociedade, de maneira que seja robusta, que seja eficiente e confiável.
Então, é essa a nossa proposta e nós estamos promovendo esses treinamentos em todo o Brasil e na América Latina, e esse está sendo mais um evento que a gente está fazendo junto com vocês. A Questar atua em alguns mercados, vocês vão verificar que nós atuamos no mercado de saneamento, nós temos no mercado de construção civil, no mercado da indústria, na agricultura e também como OEMs, fabricamos equipamentos para outros fabricantes de equipamentos rotativos. No saneamento, sobretudo para a questão da Sabesp, os SAAIs e as companhias de saneamento, a construção civil, porque existem muitos loteadores, muitos empreendimentos que estão em soleira negativa, a indústria, porque nos seus processos de expansão, ela acaba sempre utilizando o sistema de esgotamento sanitário. Na agricultura, essa é uma divisão voltada para a área de irrigação, e OEMs, como eu falei para vocês, nós fazemos equipamentos para outras marcas também. Hoje, como vocação da empresa, nós somos uma empresa 100% nacional, né? Eu vou me permitir dizer que nós somos um dos maiores especialistas em estações elevatórias compactas na América Latina. Nós trabalhamos algumas patentes, né, em cima dos nossos produtos com qualidade garantida. Nós fizemos um giro pelo mundo em torno de 25 países e pelo menos 33 fabricantes para a gente conseguir desenvolver um produto que hoje ele pode ser considerado um dos 10 melhores do mundo. A companhia está alinhada, né, com a questão da NBR 12208, que é a norma brasileira, que vai ocorrer uma nova edição a partir de julho de 2020, vai ser implementado um anexo para a estação elevatória compacta, e nós tivemos a honra de participar dessa comissão. Nós buscamos ser muito eficientes, sobretudo na questão de databooks, documentação técnica, em função dos riscos que é se trabalhar com influentes. E claro que é dado todo um suporte técnico em projeto, fabricação, instalação. E claro, isso tudo vem atrelado com um preço competitivo, com prazo e produto. Nós costumamos dizer que o nome Aquastar, ele vem porque a água é uma estrela. E é assim que nós tratamos a água dentro da Aquastar, né? E nós temos uma definição de que a água precisa estar disponível, né? E o porquê que ela precisa estar disponível, né? Se nós fazemos uma comparação com um barril de petróleo e um barril de água, hoje, com a cotação do dólar de ontem, nós estamos vendo que a água, ela realmente ainda é a mais barata das commodities, porque nós temos ela como certa. Mas a gente não pode esquecer que ela é muito valiosa e ela é essencial para a vida. Então, internamente, nós temos um trabalho que nós chamamos, que a WWA americana sempre fala de Water Lovers e Silver Lovers. Então, nós hoje nos consideramos uma companhia amante da água. E fazemos sempre um trabalho de físicos, né? O trabalho de físicos, basicamente, na mitologia grega, ele dizia que era o guardião das águas. Então, vale a pena uma busca aí no Wikipedia para poder entender e entender o porquê de ser uma companhia Sísifos. Os nossos principais clientes, nós atendemos o Brasil todo, uma parte da América Latina. As companhias de saneamento privadas e públicas são os principais clientes, além das construtoras. E nós também temos muitas autarquias de companhia, por exemplo, como o SAAI de Marechal Cândido Rondon, a Casan em Santa Catarina, entre outras companhias de saneamento no geral. Eu coloquei as principais que estão aqui, mas evidentemente existem muitas que nós atendemos. Propriamente dito, falando de estação elevatória compacta, elas nasceram no final dos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, porque a Europa precisava fazer ampliação das coletas de efluentes e ela tinha uma dificuldade de custo-benefício, porque o terreno muito acidentado, e precisava se trabalhar com sistemas pressurizados para poder fazer a coleta de efluentes e assim evitar o número de contaminações e melhorar a condição de saúde e ao mesmo tempo ambiental. Em função da escassez de serviço e também a situação de muitos fabricantes estarem fabricando o seu modelo em cada local, então em 2001 foi criada uma norma que é essa chamada EN 12050. Essa norma, junto com a 12056, é a que rege as estações elevatórias compactas na Europa. Nos Estados Unidos existe uma norma específica, mas eu só não trouxe ela aqui, mas é um conjunto específico de normas voltado para sistemas de esgotamento e evacuação de efluentes em empreendimentos de soleira negativa. Basicamente, esses equipamentos eles trabalham com procedimentos e legislação ambiental
E no Brasil, nós vivemos sob a luz da NBR 12208, que, como eu disse para vocês, ela vai ser relançada e republicada em julho de 2020 desse ano. Não preciso nem dizer que a motivação da gente ter criado essas estações elevatórias são exatamente os desafios que a América Latina tem, né? Esgoto correndo a céu aberto, situações de risco para a sociedade, e a todo instante a gente vendo a natureza, o meio ambiente sendo atacado, e tão importante quanto isso, a vida humana, né? Nós não temos dúvidas que, pelo momento que nós vivemos, pela própria pandemia do coronavírus, eu não tenho dúvidas em dizer que se nós tivéssemos uma condição de saneamento melhor e um processo de universalização, seguramente nós poderíamos evitar alguma coisa de proliferação. Então, esse é um sentimento que nós temos. As principais aplicações das elevatórias compactas, elas ficam basicamente quando nós avaliamos um chart de uma estação de tratamento, de uma cidade, as plantas de tratamento, nós temos estações que são as estações terminais, que são as maiores, que normalmente são estações muito engenheiradas. Porém, nós temos pequenos condomínios, estações de bombeamento em rede, sistemas pressurizados que estão afastados, e todos eles são úteis e são onde nós conseguimos aplicar esses sistemas. Então, quando nós avaliamos um cenário como esse, significa dizer que nós temos uma demanda muito elevada para questões elevatórias compactas. E a aplicação dela fica destinada para quê? Para bombeamento de água suja, para esgoto, sobretudo, né? E as aplicações estão no saneamento, na construção civil e efluentes industriais. Basicamente, quando nós olhamos esse sistema, o que o nosso conjunto faz? Ele tem uma casa que está com a soleira negativa, o solo está abaixo da rede de coleta e, consequentemente, nós temos o quê? Temos que fazer essa pressurização. Então, o sistema, ele vem e faz o bombeamento até um ponto mais alto, que vai por gravidade. E assim vão com inúmeras casas que podem ser colocadas, e essas é basicamente o processo, o nome dado de elevatória. Ele eleva o esgoto. Então, esse é o conceito do próprio bombeamento. Quando nós ainda avançamos com relação para a gente entrar propriamente nas elevatórias em si, essa é uma estatística muito interessante do mercado da Europump, que ela diz assim, olha, das estações de bombeamento, das bombas submersíveis aplicadas no mundo e estações de bombeamento, 33% delas trabalham de 0 a 5 kW. 37% delas trabalham de 5 a 20 kW. O que isso implica? Significa dizer que nós temos um cenário de 70% das nossas elevatórias que trabalham com potências menores do que 20 kW. E isso pode nos levar a alguns conceitos que a gente vai discutir mais à frente. Basicamente, essas outras estações começam a trabalhar em estações engenheiradas, estações terminais, elevatórias compactas que ficam em troncos coletores, que fazem dentro essa aplicação se tornar universalizada. Quando nós trabalhamos de 0 a 5 kW, nós temos bombas e elevatórias que saem de 0,33 kW e que podem chegar aqui nesse caso até os 5 kW. E na sequência nós temos as elevatórias mais engenheiradas que vão chegar aí às vazões maiores e atendendo até 20 kW. Isso é um ponto extremamente importante a gente guardar quando a gente chegar mais adiante. Quando a gente avalia também as situações de bombas e sistemas em termos de eficiência, um ponto extremamente importante que nós temos é o potencial de eficiência nos motores. Então, nós conseguimos evoluir muito, está chegando no estado da arte, na parte de hidráulica, onde nós não temos muito mais evolução com relação a impulsores, a novos sistemas hidráulicos. Então, quando você trabalha, em vez de trabalhar com macrosistemas, você trabalha com microsistemas, nós estamos vendo que dentro dessas elevatórias que nós estamos falando que ficaria até próximo desses 20 kW que nós estamos aqui, você veja que um cenário de bombas que nós pegarmos aqui 5, mais 30 e 5 aproximadamente mais 10, significa que só aqui nós temos um grande cenário que são a maioria das bombas onde tem que se ganhar eficiência. Nas estações elevatórias e sistemas engenheirados de maior potência,
o que acontece? Nós já temos eficiências muito elevadas, então é nesse ponto que se consegue hoje ter mais resultado em termos de eficiência hidráulica, seja por tipos de rotores que a gente vai discutir mais adiante. Um ponto que muitas vezes as pessoas perguntam, e eu fiz questão de colocar esse slide logo na sequência, é exatamente para informar para vocês que, né, os produtos Aquastar, em função do Brasil ser um país muito extenso, né, nós temos parte de um continente, nós temos muitos fabricantes. Existe disponibilidade de peça, disponibilidade de produto, e essa disponibilidade de peça e produto, ela indica que cada região tem uma preferência por tipo de bomba. Ah, eu vou trabalhar em São Paulo, tem um determinado fabricante. Vou trabalhar no norte, tem outro fabricante. Então, o que nós buscamos fazer? Nós fizemos um produto que é uma Aquastar, que é um conjunto de estações elevatórias que recebe equipamentos de todos esses fabricantes. E isso é importante por quê? Porque você consegue ter um inventário de peças e assistência técnica a parte de serviços para poder fazer uma eventual manutenção. E nós nunca podemos esquecer que as bombas são o coração do processo de uma estação elevatória. Elas precisam ser preservadas. É mais ou menos a mesma analogia que nós fazemos com o nosso corpo, nosso coração. Então, é a mesma forma quando a gente fala que a estação elevatória é dentro de um conjunto e as bombas fazem parte disso. Quando nós vamos falar do portfólio, nós vamos trabalhar umas circunstâncias, né? Basicamente, aquelas bombas que nós falamos, elas são aplicáveis dentro dessas elevatórias. Nós dividimos em estações residenciais e pequenos centros comerciais, e nós temos as aplicações coletivas. Nós vamos iniciar falando das residenciais, que basicamente o que ela faz? Nós temos a casa que está com um nível abaixo da rua, e nós fazemos o quê? A suspensão e o bombeamento até a rede que está num ponto mais elevado. Isso pode ser mais alto, mais baixo, e evidentemente precisa-se de cálculos e numeral de cálculo para se chegar nesses resultados e nessas potências. Essas elevatórias, elas saem de um tamanho que vai desde um triturador sanitário para um banheiro, e depois nós temos uma estação para uma residência que a gente vai indo discutindo com o avanço deles. Mas basicamente nós temos estações que vão chegar até 2 litros por segundo em aplicações unifamiliares e aplicações residenciais. Quando nós trabalhamos com esses primeiros 3 tamanhos, nós hoje exclusivamente trabalhamos somente com bombas submersíveis para essas elevatórias. Historicamente, mundialmente, não há muitos relatos de bombas diferentes disso em pequenos cárcamos ou em pequenos postos de bombeamento como esse. Então, nós temos bombas que podem ter rotor triturador, podemos ter bombas com rotor non-clogging, que seria com propulsor aberto com 2 aletas, propulsores tipo parafuso e propulsores vortex. Então, depende sempre muito da altura do equipamento que você vai bombear, a altura manométrica, a vazão que você quer. Então, você pode fazer uma escolha sobre esses inúmeros pontos que tem. A estação elevatória 80 litros é de entrada, a elevatória de entrada. Ela atende a uma família. Basicamente, nós temos um equipamento que ele tem, infelizmente no Brasil, nós tivemos que fazer a aplicação de uma caixa de gradeamento. Essa caixa de gradeamento ela foi necessária por 2 razões. A primeira delas, que a gente tinha uma incidência de sólidos muito elevada, sobretudo, por exemplo, como artigos sólidos, fibrosos, que são descartados na patente. E na América Latina, infelizmente, tem muitas, a sociedade ainda não evoluiu a ponto, e muitos pensam que o vaso sanitário é uma lata de lixo, e isso tem uma influência muito grande na bomba. Então, basicamente, uma das razões, né, é sobre tudo isso. Existe um fluxo, o efluente chega por esse ponto, passa por uma triagem dos sólidos, depois, consequentemente, tem uma separação de gordura, ele vai para dentro do elevatório, há um acionamento, um liga e desliga do equipamento através desse ponto, e a partir disso ocorre o bombeamento para a rede. Esse sistema ele vem com inclinações, vem com uma série de considerações técnicas para você fazer um sistema só de acoplar a tubulação, por exemplo, de DM, diâmetro externo 110, diâmetro externo 160. O equipamento ele vem com uma tampa roscada, vocês podem notar o friso aí, para evitar que um animal peçonhento, um animal doméstico, uma criança tenha acesso. Existe um respiro na parte superior, esse respiro é para evitar a formação de odores e aerosóis quando o equipamento não está em uso, então quando ele tem
um período de não contribuição. E, evidentemente, as conexões são todas plug and play. Internamente existe uma válvula de retenção e nesse ponto, nesse item, nós temos uma válvula, uma união roscável que você faz a retirada dela ou então quando você precisa fazer uma eventual manutenção. Nós estamos falando de um equipamento que chega em potências aí de até 2 cavalos aproximadamente, com bombas Vortex e bomba trituradora que a gente vai ver mais adiante. O próximo tamanho, ele começa a ganhar escala. Então, basicamente, ele ainda vai chegar em termos de 3 famílias. Ele é modular, de forma que a gente consegue fazer o quê? Aumentar esses níveis de acordo com a necessidade. Esses sistemas, eles são roscados e vêm dessa do tipo de tanques aparafusados, para poder evitar que não seja estanque o tanque. Todas essas nervuras e esses olhares são exatamente para ajudar a transferência, facilitar o processo de instalação do usuário. E basicamente nós temos tamanhos de 130, 180, 230, que são esses volumes que vão aumentando. Então tem uma entrada de fluente num determinado ponto, que nós podemos ver nele, e a partir disso ocorre a evacuação dos sistemas através das bombas. Para algumas bombas trituradoras, nós eliminamos esses tratamentos. Porém, isso quando vai à aplicação, por exemplo, em um centro comercial, ou numa farmácia, ou em locais ou num pequeno restaurante, onde você tem o descarte de alimentos em alguns pontos, ou restos de alimentos. Então, muitas vezes isso é triturado através dessas lâminas, dessas bombas trituradoras. Esse é o chart hidráulico que nós fazemos uma seleção rápida das estações elevatórias, que seriam das 80 a 130, que são as residenciais. São equipamentos que vão atender até 30 pessoas ininterruptamente, de acordo com o tamanho e a vazão. Essas vazões estão extrapoladas, porque se você pegar uma família de 5 pessoas e fizer pelas contas que nós temos na NBR, os cálculos, com 150 litros dias, mais os coeficientes, as vazões elas chegam a 0,1, 0,2 litros por segundo. E isso, evidentemente, é um problema para as bombas. Então, necessariamente, muitas vezes, a separação é pela capacidade e a altura manométrica é selecionada em função da condição local que você tem. Então, basicamente, nós temos as Aqualift 80 atendendo aí até 5 pessoas, até 13, ou no caso seriam 10 pessoas, né? 20 pessoas, assim por diante, até ele chegar nessa condição. E vocês podem notar que nós temos vários tipos de bomba. Alguns deles são tipo Vortex e algumas delas são trituradoras. Se você pergunta, tá, qual que é a diferença de uma para outra? Eu vou dizer que a gente vai ver mais adiante, onde a gente consegue fazer um comparativo sobre aquilo que é mais apropriado ou menos apropriado. Existem muitos casos que uma trituradora é mais adequada. E existem uma outra infinidade de casos que uma Vortex pode ser mais apropriada. A partir da 230, nós começamos a subir o sarrafo aqui, né? Porque o que acontece? A gente começa a chegar com umas elevatórias de maior potencial, né? São equipamentos que necessariamente elas vêm com 2 bombas. As primeiras que nós falamos, e eu esqueci de dizer para vocês, a 80 só é aplicada com uma bomba. A 130, 180 e 230, elas podem ser aplicadas com 2 bombas, porém em vazões menores. Então, fica uma bomba reserva da outra, mas evidentemente a gente vai falar alguma coisa de custo mais adiante. Em elevatórias muito pequenas, se nós temos custos muito elevados, sobretudo nesses tamanhos, os custos, sobretudo para a realidade brasileira, eles inviabilizam praticamente as aplicações residenciais. Por quê? Porque chegam em valores que ficam muito superiores em função de painel elétrico e de outros pontos que nós não temos na tecnologia de baixo custo no Brasil. Essa elevatória, basicamente, ela vai atender centros comerciais, ela vai atender pequenos shoppings, mini mercados, ela vem com umas válvulas externas, e isso é um ponto extremamente fundamental quando nós falamos em operação. Nós procuramos, antes de desenvolver esse produto, ouvir a comunidade que trabalha em operação e manutenção. E no Brasil, em função de muitos artigos sólidos, essas válvulas externas, se você utiliza elas com válvulas do tipo com plástico, sem ter uma portinhola adequada, sem ter materiais específicos, você pode ter problemas de entupimento. E isso é terrível para a manutenção. Se isso está interno dentro da elevatória, que são o padrão europeu,
significa dizer que você tem que ter muito contato com o efluente no eventual manutenção. Então, é por essa razão que nós fizemos uma tropicalização desses produtos, de forma que nós trouxemos as válvulas e o conjunto de válvulas para fora do elevatório. As válvulas também elas vêm em ferro fundido, porque esse é o padrão de saneamento. Muitas vezes, se você vai trabalhar numa aplicação que não é individual, e aí aplica a válvulas de qualidade que a gente pode ser duvidosa, você pode ter problemas sérios de manutenção com o passar do tempo nas válvulas. O equipamento ele vem com uma tampa de ferro fundido para evitar acesso a crianças, né? Então não é uma tampa plástica. Ele tem uma série de nervuras. Pode ter, nessa 500, 700 e 900, nós não temos o gradeamento interno ainda. E ao mesmo tempo você tem um conjunto de chaves boias que liga e desliga o equipamento. E aqui na parte superior há uma união roscável para você fazer a retirada da bomba. Isso é evidentemente para evitar o contato do usuário com o efluente para a questão de condição insalubre e ao mesmo tempo ter um acesso de forma que fique fácil e ele pode ser aplicado em qualquer canto com um espaço mínimo de aplicação. As aplicações principais, como eu disse para vocês, são em pequenos empreendimentos, centros comerciais, restaurantes e cafés. E, claro, podem ter residências de maior porte, hotéis, pequenos hotéis que podem ser utilizados. Quando nós... essas bombas para as 500, 700 e 900, é importante frisar que a partir desse momento, dessas elevatórias, nós começamos a ganhar escala em termos de altura manométrica. Então, regiões, por exemplo, como Belo Horizonte, São José dos Campos, Campos do Jordão. Aqui no sul nós temos muitas cidades com muitos declives, então nós começamos a trabalhar com bombas de propulsor triturador, ao mesmo tempo tem bombas Vortex e bombas de propulsor aberto. Aqui a gente já tem uma possibilidade de aplicar pelo menos umas 200 bombas que estão disponíveis no mercado e de acordo com o ponto de operação nós podemos selecionar a mais adequado. Eu gostaria de, nesse momento, fazer um resumo sobre as estações elevatórias compactas. A gente divide ela na classificação das residenciais e depois a gente vai trabalhar as coletivas. Se nós fizéssemos um resumo dela, basicamente o que nós temos? É um produto sempre plug and play, entrega imediata. É fundamental ter um gradeamento e o tratamento preliminar desses sistemas, porque no Brasil nós temos um carreamento de areia muito grande. Normalmente, nas tubulações. Além disso, nós temos os artigos sólidos que vêm aplicados. Então, é necessário tomar muito cuidado com relação à questão desse tratamento preliminar, em fazer essa triagem dos sólidos. É um produto de simples instalação, vocês podem ter todos os dados técnicos da instalação no nosso site. Então, você tem uma economia de 70% de economia do tempo. Nós já tivemos casos de uma estação elevatória instalada todas em um dia. Então, isso é um avanço muito grande, coisa que você vai fazer no método clássico, nós estamos falando no mínimo uma semana, até tempo de cura, a parte de instalação interna, elétrica. Então, tudo isso, quando você faz a avaliação do custo do equipamento, isso tem uma diferença muito significativa. Nós temos, evidentemente, o suporte técnico em instalação, e ela é competitiva em preço, pelo menos 40% menor do que um método clássico, sobretudo quando você soma os serviços que precisam fazer uma alvenaria de concreto. Eu trouxe um estudo de caso aqui, que é uma região que nós trabalhamos numa usina hidrelétrica. Esse cliente estava sendo notificado pelo Ministério Público e nós conseguimos em 3 usinas deles, aplicar as estações de forma que ela recebe a coleta do efluente por um determinado ponto para a tubulação de coleta. Ela pode ficar exposta ao tempo, porque essa elevatória, nós trabalhamos com material virgem. E o que é trabalhar com material virgem? Basicamente, ele vem com uma carga de ultravioleta. E essa carga de ultravioleta faz com que ele possa receber os raios e ele não se danifique. Então, dentro desse sistema, o cliente conseguiu fazer um mobiliamento simples, né? Uma aplicação onde ele era multado em R$50 mil por dia e com R$4 mil ele conseguiu fazer uma instalação como essa. Então, esse é um exemplo, mas evidentemente essa elevatória ela pode ser enterrada também. Então, existem diversas formas de instalação do próprio equipamento. A gente não poderia deixar de falar sobre os riscos que a gente tem na aquisição de uma estação elevatória dessa. Nós temos benefícios, mas é fundamental que a gente, quando vai fazer a seleção, a escolha do teu equipamento, é fundamental ver esses riscos.
E o primeiro deles nós vemos uma inundação de produtos no mercado com tubulação PVC marrom colado. Se você pensar que a gente trabalha com bombas trituradoras, que tem pressão que vai atender 15, 20, tem casos que atende até 30 metros de altura. O risco de um operador não colar esse equipamento e ele soltar é enorme, né? Nós vemos também muitas válvulas de retenção por esfera, né? Aqui no Brasil, sobretudo, nós não temos fabricantes desse tipo de válvula no mercado. Então, você tem que trazer isso tudo importado. Então, os artigos fibrosos, sobretudo os cabelos, ou então itens que são triturados nas elevatórias, eles entopem esse conjunto e trazem um bloqueio muito elevado. O material, né, com relação à questão de espessura, isso é fundamental também, porque existem diversos materiais para você fazer uma estação elevatória. No nosso caso, nós utilizamos o PAD, mas existem fabricantes e idôneos corretos que fazem em PRFV. Porém, você precisa usar a resina adequada, a espessura adequada. Por quê? Porque se você não faz isso, dentro do próprio cliente, muitos de vocês vão dizer, nós estamos recebendo inúmeros casos de corrosão com gás sulfídrico, e isso, com o passar do tempo, ele ataca as paredes do tanque. E é muito comum, dentro de alguns anos, você ter uma redução da vida útil e o tanque colapsar. O que isso significa? Significa que, por exemplo, quando nós trabalhamos com PAD ou material plástico, ele é inerte, ele não é incompatível com algumas situações que tem no efluente. E o que isso representa? Significa dizer que a expectativa de vida desses produtos, nós estamos falando na ordem de 50 anos. Um outro ponto é o material, muitos materiais estão sendo colocados com material em aço carbono. E pelo fato do pH do efluente ser muito e o ambiente ser muito agressivo, ocorrem corrosões muito elevadas do material interno. Então é preciso ter muito cuidado para evitar e não utilizar o aço carbono internamente. O ácido inoxidável 304, 316 são as melhores opções de material para esse tipo de produto. Além disso, nós também vemos que a bomba, por ser o coração do processo, ela precisa ter uma qualidade percebida adequada. E essa qualidade passa por fornecedores, como nós já falamos, de marca com grande reputação. Por quê? Se você trabalha com bomba de baixa qualidade, ou você trabalha com uma bomba superdimensionada, eu quero uma bomba para bombear refluente de uma residência com 3, 4 cavalos, o que nós temos? Nós podemos ter uma potência excessiva e isso significa dizer nós diminuímos a vida útil dos nossos sistemas. Então, esses são os principais cuidados que nós precisamos tomar, sobretudo na aquisição e na instalação da elevatória. A partir daqui, a gente vai falar sobre as elevatórias coletivas. São as elevatórias que são aplicadas em bairros, são em loteamentos, são em bolsões de segurança, enfim, são itens onde você começa a ganhar vazões mais significativas. Basicamente, nós temos a nossa linha que ela sai desde a 1100 e ela chega a 4500 e tanques rotomoldados dessa maneira. Eu desconheço outros nesse tamanho e com essa capacidade de bombeamento. E nós temos um dos maiores aqui da América Latina. O que é importante falar? Primeiramente, nós falamos que nas residenciais nós aplicamos só bombas submersíveis. Porém, nas de coletivas, o que nós temos? Nós podemos trabalhar com as bombas submersíveis, que podem ter os inúmeros tipos de impulsores, de acordo com a conveniência e a altura manométrica que se tenha. Porém, nesse caso, nós também podemos trabalhar com bombas especiais. É importante mencionar que as bombas de impulsores abertos são bombas que têm curvas mais abertas, né? Muitas vezes em 2 ou em 4 polos. E as curvas em vermelho são as bombas trituradoras. Elas têm curvas com menor vazão, porém com alturas manométricas mais significativas. A justificativa para isso é clara, né? Numa trituradora, você acaba apropriando uma parte do teu sistema para quê? Para fazer a trituração. E, consequentemente, dentro da voluta há menos recirculação. A velocidade específica do impulsor é menor. Então, consequentemente, você acaba tendo condição de trabalhar com potências maiores. Por quê? Porque você tem menos recirculação. Já nas bombas de propulsor abertas e nas Vortex, o que acontece? Nós temos aqui impulsores que você consegue ter uma passagem de sólido maiores, porém você tem o quê? Você tem um número, a altura manométrica tua acaba sendo menor.
Então, esses dois tipos de equipamento podem ser aplicados como bomba submersível. Então, essa é basicamente um chart hidráulico. Para as bombas de impulsores Vortex, nós retiramos e as alturas são menores. Para as bombas de impulsores trituradores, velocidades mais rápidas, porém, alturas são maiores, com menor passagem de sólido. Porém, nós temos uma novidade. Nós conseguimos trabalhar com as nossas estações elevatórias compactas com bombas de deslocamento positivo. O que isso significa dizer? Que a primeira aqui é uma bomba centrífuga, que ainda é impulso seco, não é deslocamento positivo. Porém, nós temos bombas de deslocamento positivo, tipo parafuso e lobular. São bombas que você faz uma triagem dela interna, você consegue fazer uma boa separação de sólidos e muitas vezes você consegue aplicar ela em alturas manométricas muito elevadas. Casos, por exemplo, como Minas Gerais, como aqui o próprio estado do Paraná, nós temos muitos locais com muitos declives, Campos do Jordão, existem no interior de São Paulo muitos engenheiros da Sabesp aplicando esse tipo de produto também no interior. A partir daqui a gente vai falar sobre as elevatórias em si, né? Nós temos aqui a Aqualift 1100, essas são elevatórias muito aplicadas para pequenos condomínios, centros comerciais já de maior porte. Basicamente o equipamento ele tem as mesmas características com as válvulas externas, porém nós colocamos o que? Um gradeamento interno. Esse gradeamento interno é uma exclusividade que nós temos. Ela faz um gradeamento e todos esses materiais são aço inoxidável, então você tem um fácil acesso à bomba e aí com isso evidentemente é um equipamento de custo relativo baixo. As válvulas são externas e você consegue ter vazões bastante interessantes, que são aquelas que nós comentamos no princípio, né? Bom guardar esses números, né? De 2,5 até 15 litros por segundo. Por quê? Porque eles fazem uma diferença muito significativa dentro das nossas aplicações. A partir disso, nós chegamos a 2.000 e 2.600, são os maiores volumes de estações que nós temos. Basicamente, as tubulações também são da mesma forma, vêm com respiros, as tampas são em ferro fundido, nós temos os tubo-guias para poder fazer a entrada e retirada dos efluentes. O gradeamento ele pode ser interno ou externo, dependendo da classificação. Para a Sabesp, normalmente é externo, porém, para alguns condôminos, né, e alguns condomínios, loteamentos, o gradeamento vai interno. Ele tem uma barra guia que faz essa retirada e sobe e desce, e, consequentemente, você pode retirar a bomba pelo tubo guia num método convencional. Nós vemos muitos casos de pessoas colocando dentro do mangote. Isso é um problema, porque quando você põe um mangote, fica muitas vezes areia no fundo, e a bomba às vezes tomba lá dentro. Então, isso é uma qualidade percebida, tem um custo mais elevado, o pedestal, porém você tem a segurança operacional. O equipamento ele vem com olhais, esses olhais são para você içar ele e fazer a aplicação. Nós temos inclinações que servem exatamente para fazer um direcionamento do fluxo da elevatória para ela ser um equipamento autolimpante. Então, significa dizer que toda vez que a bomba parte, ela limpa os sólidos sedimentáveis que podem acontecer dentro da elevatória. Então, esse carreamento acontece em cada partida do equipamento. Essas tubulações, elas podem ser em ferro fundido, ou elas podem ser em PAD também. Então, fica sempre a critério do cliente você fazer a seleção dos teus, da tua tubulação, do teu barrilete. A partir disso, nós temos um tamanho que esse é um tamanho muito específico para regiões de mar, né? Basicamente, nós aplicamos esse tipo de produto, sobretudo em regiões onde o efeito da maré é muito elevado. São tanques com paredes da ordem de 16 a 18 milímetros e eles precisam suportar todo o empuxo. Então, às vezes, ele pode ir com uma bomba ou com duas bombas. As características são similares às do outro. A diferença é, aqui a gente consegue trabalhar com tanque de até 5 metros de altura e com vazões que vão chegar entre 8 e 10 litros por segundo. E, claro, essas elevatórias podem ser aplicadas em local de maior contribuição e onde tenha um passeio, né? Então, um tráfego, você consegue aplicar ela. Esse é o modelo mais recente, nós lançamos ele na FENASAM do ano passado. Essa elevatória é a 4500L. Esses tanques eles partem de 3 metros de altura e eles chegam até 5 metros de altura.
Então, em cotas ou então profundidade de chegadas maiores, de até 2,5, 3 metros, nós conseguimos fazer com que esse equipamento receba esse efluente para poder fazer o bombeamento. As tampas são em ferro fundido, tubulação em ferro fundido em PAD também, em diâmetros maiores, evidentemente, e, consequentemente, as bombas, os skids metálicos, tudo isso em ácido inoxidável, são similares ao que nós já temos. Um fato importante é que o tipo de acionamento dele, ele pode ser por chave-boia, mas vocês vão ver os acessórios que ele vai ter fazendo. Esse padrão que nós estamos mostrando aqui são padrões que vão para condomínios, ou então para loteamentos. Algumas companhias de saneamento compram eles empacotados dessa maneira. Porém, nós temos condições de aplicar ele com outros opcionais num nível mais sofisticado de aplicação. Se a gente for hoje falar quais são os fatores do sucesso para uma estação elevatória de esgoto compacta considerando essas coletivas, nós ficaríamos muito tempo falando. Eu tentei enumerar alguns deles aqui, mas a gente pode ir na sequência e discutindo eles. Primeiro, a contribuição correta para o cálculo, utilizar os números corretos, trabalhar com as vazões, os coeficientes de retorno adequados. Quando a gente trabalha com estação elevatória compacta, pela vazão ser baixa, normalmente você trabalhar com um diâmetro de tubulações maiores, você tem uma velocidade maior para poder ter o efeito autolimpante dentro do elevatório. Então, com diâmetros que vão trabalhar até 75, 90 milímetros de diâmetro externo de PAD, você tem uma relação custo-benefício de rede mais barato, porque vai menos escavação. Então, isso é um fator de sucesso no projeto. É fundamental definir qual que é a especificação correta da bomba. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma bomba trituradora, você pode ter uma bomba vórtex, você pode ter uma bomba de deslocamento positivo, e isso faz com que você não desperdice energia. E mais importante que isso, as elevatórias, elas precisam ter um grau de confiabilidade. Uma das palavras-chave é confiabilidade. E isso está muito relacionado à qualidade da bomba. Um fato importante que acontece, e aqui é o ponto de maior discussão que vai acontecer com o pessoal da comunidade científica, os engenheiros consultores, é o número de partidas. No Brasil, nós consideramos um número de 6 partidas com NBR 12208. Porém, quando nós avaliamos uma elevatória com a EN 12050, os fabricantes, eles trabalham de bombas com até 15 partidas. Então, o que acontece? Você tem um número maior de acionamentos. E esse número maior de acionamentos seria importante porque você carrega todos os sólidos que são sedimentáveis, você evita a formação de mau cheiro. É muito importante também, sobretudo nessas bombas de menor potência, até 4 ou 5 kW, nós temos as partidas por diretas ou soft start. Claro que podem ser por inversor de frequência. Porém, se você coloca isso dentro de um condomínio, muitas vezes você não consegue ter mão de obra especializada para poder fazer todo esse grau de manutenção. Então, pelo fato das correntes de partida serem menores, o uso das partidas diretas ou soft start tem atrelado, trazido um menor custo para a estação elevatória. Evidentemente que a aplicação em terrenos regulares, com laço de concreto, se você trabalhar com um lençol freático muito elevado, é fundamental que se faça uma base de concreto na parte inferior do equipamento. E vocês vão notar que nós recomendamos esses primeiros anéis fazer, pela parte externa, uma mistura de solo-cimento que dê peso suficiente para lastrear o equipamento, para ele não evitar o problema de flutuação. E, claro, a especificação de um produto por um fornecedor que seja homologado. Um outro fator importante é a questão do tratamento preliminar, com um gradeamento, um desdrenador. Isso é fundamental porque é ele a presença maior de areia, ela diminui muito a vida útil da bomba. É fundamental ter um estudo de geologia para poder entender se está tendo um lençol freático ou não está tendo, porque assim você consegue fazer essa ancoragem. As válvulas, com a caixa de válvula para fora, em função da questão da NR10, para a questão de segurança do trabalho e, ao mesmo tempo, acesso ao espaço confinado, ela é fundamental. Por quê? Porque você tira a bomba diretamente pelo pedestal e, ao mesmo tempo, você tem acesso às válvulas. Então, você não tem um ambiente insalubre. E isso é um dos fatores importantes para a questão da operação. As válvulas, evidentemente, elas precisam ser adequadas para o mercado de saneamento. Não adianta a gente pensar numa vazão de equipamento lá de 5, 6 litros por segundo e a gente trabalhar com uma válvula de esfera lá que não vai dar certo. A gente já viu inúmeros casos e vocês vão ver que isso dá problema mais adiante.
É fundamental ter o controle da profundidade de chegada. Por quê? Quanto maior a profundidade de chegada, mais reforçado precisa ser o tanque. E quanto mais reforçado precisa ser o tanque, mais caro. Então, quando normalmente isso fica num fundo de vale, o que nós recomendamos? Que você faça, ou então que o loteador rebaixe o terreno para diminuir essa cota de chegada. Cotas de chegada entre 1 e 1,5 metro de chegada, elas trazem um custo-benefícios que é o dobro do valor da elevatória a partir do momento que você ganha maiores tamanhos. Então, isso é um fato extremamente importante de se avaliar. E, claro, é necessário fazer um revezamento automático dos equipamentos. Para os nossos sistemas, até a elevatória 2.700 podem ser 2 bombas, porém, para 4.500 nós podemos ter a opção de trabalhar com 3 bombas também, dependendo da modularização do projeto. Quando nós falamos dos fatores de sucesso da bomba, é fundamental que a gente avalie que quando a gente, dos nossos produtos que nós temos velocidades específicas que ficam nesse ponto, né? 70, 40 e 25. Isso determina normalmente o tipo de impulsor. Normalmente não é isso que determina o tipo de impulsor. Às vezes você ganha em eficiência, mas você perde em passagem de sólido. Às vezes você ganha em trituração, mas você perde em desgaste. Então, um fator de sucesso é você identificar isso e entender pelas curvas de eficiência onde é que o teu equipamento vai chegar. Normalmente as especificações ficam muito à esquerda. E isso é fenomenológico, isso, né? E o que significa dizer isso? Significa dizer que é um fenômeno. É preferível, às vezes, você ter uma vazão de uma determinada teórica, mas ter uma vazão de movimento maior, onde você tem um tempo de ciclo mais rápido e um tempo de enchimento maior. Mas, em compensação, você trabalha com a bomba dentro do ponto de operação adequado dela. E isso é um ajuste extremamente importante. Quando nós falamos nisso, e a gente trabalha com alguns equipamentos, uma das maneiras que nós temos é fechar e trabalhar as manobras das válvulas para poder colocar a elevatória no ponto. E isso também é um dos fatores de sucesso que nós temos para ter a bomba correta, no local correto, bombeando o líquido correto. E o porquê que a gente fala isso? Porque se você vai avaliar a teoria de bombas, existe uma zona de conforto para o equipamento trabalhar. Essa zona de conforto ela estaria a menos 30 e a mais 20, tanto na vazão quanto na altura. E o que significa isso? Se você coloca bombas em pontos onde ela está em pontos não adequados, você enfrenta os problemas de cavitação, recirculação, diminuição da vida útil de rolamento, diminuição da vida útil de selo mecânico, aquecimento de líquido e, consequentemente, nessas zonas é onde normalmente nós temos mais falhas. As potências absorvidas, elas evidentemente crescem ou diminuem, dependendo do ponto que você vai fazer. E, claro, se você vai puxando ou trabalhando equipamento fora do ponto, os níveis de... Mesmo uma bomba sendo afogada, você tem problema com NPSH requerido. E, claro, a questão de eficiência é fundamental para você conseguir manter um custo energético adequado. Dentro disso também, um dos fatores de sucesso que a gente fala é, quando a gente trabalha com vazões baixas, como é o caso que nós temos aqui, que são as vazões teóricas, quando nós temos item, significa dizer que você precisa de tanques de volumes menores. E quando você tem tanque de volume menor, a sedimentação da elevatória, quando ela assenta e ela tem um tempo de parada, que é o tempo de enchimento, essa sedimentação pode afetar a operação. Então, se eu coloco 6 partidas por hora e durante o dia, no tempo de menor demanda de contribuição, eu posso ocorrer o quê? Eu posso ocorrer essa sedimentação. E isso é um dos fatores que mais reduzem a vida útil do equipamento, sobretudo das bombas. Hoje, nós podemos dizer que a sedimentação, uma vez que às vezes é feita a triagem dos sólidos, é o produto que mais, hoje, é um dos principais fatores que podem apresentar problema dentro do elevatório. Além disso, a formação de vórtices para evitar cavitação é extremamente importante. E claro que esse fluxo inconstante durante o dia, pela manhã você tem uma demanda, na hora do almoço outra, à noite outra, e nos intervalos você não tem tantas partidas. Esse fluxo inconstante, se você não faz mais partidas, ele cria aerosol. Então, pelo fato de você ter tanques menores e mais partidas, você evita essa formação de mau cheiro. Esse é um fato que é muito importante a gente trabalhar, que são os fenômenos que acontecem com os impulsores, sobretudo os trituradores. Se você trabalha com equipamentos e eles estão fora do ponto de operação ou tem um nível de areia muito elevado,
significa que as bombas elas sofrem com o desgaste, sobretudo porque na América Latina nós temos muito problema com areia. E isso é o que acontece no impulsor novo por um impulsor reutilizado. Então, em algumas horas, olha, a gente poderia pensar que já que nós temos um problema que é a questão de sólidos, vamos trabalhar só com um impulsor triturador. Isso necessariamente não é uma verdade, ou então, pelo menos, não é uma condição que a gente possa dizer, olha, é esse ponto adequado. A gente perde essa eficiência, a corrente de partida do equipamento é muito elevada e, sobretudo, você tem um custo de manutenção muito elevado. Como nós não temos muitos fabricantes desse tipo de bomba no Brasil, a manutenção dela se torna muito cara. Por quê? Porque esses equipamentos eles precisam ter materiais temperados revenidos. E isso para ter uma dureza maior ou sofrer um tratamento térmico. E, consequentemente, é tempo de processo e são valores mais elevados na hora de fazer uma determinada aplicação. Um dos fatores de sucesso que nós comentamos também é a comutação automática do sistema. Ora você tem uma bomba, ora tem outra operando, ora tem a 2, ora tem a 1. E esse revezamento, sempre com uma bomba reservada na outra ou com 3, por exemplo, se fossem 3 bombas, teria 1, 2, 3, 3, 2, 1, ou 2, 3, 1, e assim por diante. Então você parte essas bombas e com isso você mantém um número de partidas igual. Com linhas de saneamento, nós fornecemos os painéis que eles fazem a comutação desigual, não uniforme. Então você parte 3 vezes a bomba número 1 e uma vez a número 2, para não ter o mesmo número de horas de operação. O que eu diria para você? O sistema ele é modular. Você adequa ele de acordo com a tua necessidade. Resumindo as estações elevatórias compactas coletivas, nós temos um produto que é plug and play, né? Ele tem uma sofisticação maior do que uma residencial. É fundamental nós termos o gradeamento do drenador, o gradeamento interno, o tratamento preliminar. Isso é o que maximiza a vida útil do equipamento. Comparado ao método convencional, ele é pelo menos 70% mais rápido em termos de instalação. É fundamental ter um dimensionamento e o projeto, né, precisam ser adequados com relação à questão da vazão. O suporte técnico de instalação, isso a gente não precisa nem dizer, que é fundamental ter, e ao mesmo tempo a qualidade do solo, para a gente ver as condições de lençol freático, ver se a densidade do local é arenosa ou não, porque ele pode trabalhar o tanque. Muitas vezes você tem uma terra firme e do lado você tem uma areia. Muitas vezes, quando você tem essa densidade, ela é muito inferior, é muito molhada, as elevatórias elas podem, de certa forma, sofrer movimentações depois do processo de instalação. E, evidentemente, quando a gente olha esse equipamento, ele é muito competitivo em preço, né? Ele pelo menos 40%, porque recebe isso empacotado. Você tem sistemas de riscos, né, e cuidados na aquisição. Eles são os mesmos. Tubulação, em PVC. Da mesma forma, o fluxo tem que ser eficiente, não pode ser ineficiente para não carregar todos os sólidos. Os materiais têm que ser em ou em plástico para não ter nenhum problema de incompatibilidade. E, evidentemente, as bombas precisam ter uma alta qualidade na hora de fazer o bombeamento. A partir daqui, a gente começa a falar sobre os opcionais. No padrão de saneamento, é comum você, muitas vezes, fazer uma triagem desses sólidos. Então, nós temos acessórios no padrão de saneamento, onde se faz um gradeamento primário, um gradeamento secundário, um desarenador e uma calha partial. Então, esses são módulos que você pode comprar à parte. Se a cota de profundidade, quando ela chega até 1 metro e 1,20 m, você pode utilizar esse sistema, porque as paredes suportam as solicitações mecânicas. Porém, a partir de um determinado momento, ou uma determinada altura, acima de 1,5 m, é necessário colocar um poço desarenador. Esse poço, ele basicamente tem nervuras para suportar esses esforços. Ele vem com um gradeamento interno, que ele pode ser em barra também. Vem com uma válvula para fechamento da elevatória, o poço desarenador, antes de chegar na elevatória. E isso significa dizer, você maximiza a vida útil da tua elevatória, fazendo com que a areia não chegue para desgastar ou ter os problemas de entupimento com trapos e sólidos que estão lá. Isso tem, evidentemente, um custo adicional, mas quando você olha o custo de OPEX e não de CAPEX,
necessariamente você tem um ganho a longo prazo. Nós temos outros opcionais que eles seriam sensores hidrostáticos. É muito comum não trabalhar com chave boia no mercado de saneamento, trabalhar com sensores de coluna, ou então que seriam esses hidrostáticos. Nós já vimos experiências com sensores ultrassônicos também, porém, fica aqui uma recomendação extremamente importante para os componentes elétricos que estão lá. Muitas vezes, se esse sensor hidrostático não tiver uma acuracidade boa, você pode ter muito liga e desliga. E aí, muitas vezes, os sistemas hidrostáticos, eles são os favoritos e 99% das nossas aplicações para saneamento, eles vão com sensor hidrostático. Os painéis podem ser engenheirados, podem ser colocados também o sistema de telemetria, seja ele por 3G, pode ser ele por rádio, ou então por qualquer protocolo de comunicação que se queira, e que ele pode trabalhar com o SCADA ou então com qualquer um desses softwares de supervisão que as próprias companhias podem ter. Os equipamentos eles podem ter ventosas para evitar a questão de golpe de ariete, ou então sistema de transientes hidráulicos, juntas de montagem, pode ser o tubo em PAD ou em ferro fundido, e evidentemente nós temos válvulas que podem fazer o fechamento da elevatória, e todos eles em ferro fundido e ácido oxidável. Além disso, existem outros opcionais que estão sendo muito solicitados, que são manômetros, né, para você saber a pressão momentânea, dispositivos de sensores geradores e também medidores de vazão para você fazer uma telemetria e conseguir verificar a chegada desses efluentes e o quanto você está bombeando. Claro que a gente também tem alguns dispositivos que são fundamentais para poder trabalhar isso. Quando o equipamento ele pode flutuar e está numa região que o lençol freático seja muito elevado, nós aplicamos cintas metálicas internas, além das próprias nervuras. Essas nervuras internas fazem com que os tanques não colapsem. Nós temos um grande orgulho de dizer assim, que nós não temos mais de 1000 elevatórios e nós não temos nenhum tanque que colapsa no campo. E isso é fundamental dentro das aplicações. Por quê? Nós temos alguns fenômenos que são fundamentais quando você vai avaliar o produto. São o fenômeno da subpressão do lençol freático, ao mesmo tempo a ancoragem que precisa ser feita com um bloco de concreto que pode ficar do lado, e essas nervuras que são ao lado que dão aqui a resistência para os efeitos e as solicitações mecânicas radiais que existem no tanque. Quando nós trabalhamos com a questão dos pedestais, diferentemente do produto europeu, os produtos europeus, vou dizer que são todos, né, porque seria leviano falar isso, mas existem muitos deles que eles não têm o pedestal aplicado ao fundo. E para você conseguir suportar isso, você precisa receber essa solicitação da subpressão, e esses dispositivos mecânicos, eles suportam isso de forma que o efeito de compressão ele fica minimizado. Essas tubulações, o ferro fundido, você pode notar que as chaves boias, nós também deixamos um grau de liberdade dela restrita interna. Por quê? As chaves boias são componentes elétricos, trabalhando num ambiente extremamente agressivo. Se ela fica batendo dentro do próprio tanque, o que nós podemos ter num sistema como esse? Elas queimam. Então, isso faz com que os equipamentos eles não tenham problema de queima. E, ao mesmo tempo, eles podem ser retirados numa eventual manutenção sem que o usuário entre dentro da elevatória. Você abre a tampa do equipamento e faz a retirada dessa haste e, consequentemente, ajusta o nível de contribuição, aquilo que você precisar fazer com relação a isso. Aqui nós vamos falar um estudo de caso. Esse estudo de caso, nós temos um caso que as tubulações de chegada chegam para o equipamento. Você pode colocar em qualquer uma dessas esferas, e é por essa razão que ela tem várias delas. Além de ter o efeito de resistência, ele tem isso. Vocês podem notar que uma própria escavadeira que faz a abertura do local, ela já com uma cinta posiciona o produto na elevatória no local de aplicação. E com isso você faz as interligações. Tudo isso vai montado. O teu trabalho é basicamente fazer aprofusamento dessa tubulação. Não tem cola, em alguns casos vão flangeados. Aqui é feito as ligações elétricas para poder fazer a chegada dos tubos, né, de ligação e passagem de cabos.
Aqui nós temos uma caixa de válvulas, que seria essa caixa de válvulas que nós vimos na parte anterior. E você veja que num equipamento que tem um loteamento pequeno, nós temos uma elevatória, uma caixa de válvulas, uma parte voltada para a parte elétrica, e nós temos o quê? Um reservatório de acúmulo, para que se por um acaso faltar, o equipamento está interligado como se fosse um vaso comunicante na parte inferior. Essa comunicação faz com que você tenha um acúmulo maior para poder ter um volume útil maior também. Então, em locais que você tem histórico de falha que pode ser maior, você acopla isso ou você pode colocar um gerador. Essa é a mesma elevatória pronta. A diferença é que aqui nós estamos com um fechamento, está numa região isolada. Infelizmente, a gente sabe que existem problemas de vandalismo, então você precisa ter uma proteção maior da estação. E aqui dentro dela você vê um espaço totalmente fechado, acabado, com um ambiente muito limpo e com acesso muito fácil de fazer, onde você só tem um medidor de leitura e as travas de segurança. Esse é um estudo de caso muito interessante, porque da Sabesp, né? A Sabesp recentemente fez a aquisição de um conjunto de elevatórios. Nós fornecemos muitas dessas elevatórias para a Sabesp, onde ela está fazendo o projeto Se Liga na Rede. Então, em clientes estratégicos, ela faz o quê? Ela cede esse equipamento, o usuário vai, que seria o cliente final, ele faz a instalação do elevatório, a partir disso é feita a evacuação dos equipamentos, e o cliente que ele é, por exemplo, se eu não me engano, a nomenclatura dele é T0L, ele passa para T0L1, onde ele é um contribuinte de fluência. Então, isso tem sido um projeto piloto muito interessante na região norte, oeste, enfim, diversas regiões de São Paulo. Nesse caso aí é o da freguesia, mas existem algumas dessas elevatórias que estão indo para o centro também. Nós estamos vendo a possibilidade, existem paybacks de sistemas como esse de 4 meses, né? Então, significa que todo o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, a despoluição do Tietê, enfim, dos projetos que tem de evitar e de universalizar os sistemas de saneamento, não só em São Paulo, como em outras regiões do Brasil, eles passam por essas instalações. E vocês vejam, válvulas de muito fácil acesso, equipamento que passam por um gradeamento, que você pode enterrar, pode deixar ele dentro de uma caixa de contenção, enfim, existem, igual eu disse, o produto é modular, você acopla ele de acordo com essa sua necessidade. Esse é um outro projeto Sabesp também, basicamente ele está em algumas indústrias, então você pode deixar ele enterrado, nesse caso é uma elevatória que o usuário deixou ela externa ao tempo, e consequentemente nós temos aqui uma boa possibilidade de aplicação que está instalada. Esse é um estudo de caso que nós já temos aqui no sul, essa é a maior estação que nós já temos no mercado, ela tem 4,5 metros de altura, nesse caso 4.500, assim, é só o nome e o volume dela. O que nós temos é um equipamento que com uma própria escavadeira você assenta ele no local, é feito todo o processo de compactação dele a cada 20 ou 30 centímetros. O tanque fica sempre cheio de areia para poder ter essa aplicação e com isso você faz com que o tanque não se comprima. Então, são elevatórias voltadas já com vazões aí de 15 litros por segundo e com uma vazão já mais engenheirada do que as convencionais. Eu gosto muito dessa foto porque ela mostra que você vai fazendo a compactação a cada 30 centímetros com um mecanismo com desses vibradores. O tanque tem que estar cheio, isso é fundamental, que esteja cheio. A base lá no fundo do tanque é fundamental que tenha colocado uma pedra, um conjunto de pedra de pelo menos 50 centímetros para evitar qualquer problema de percolação do lençol freático. Quando você tem lençol freático mais elevado, você pode fazer a utilização de outros sistemas para poder lastrear o conjunto. O que é fator de risco nas elevatórias, né? Nessas coletivas? Voltando a falar isso. A má instalação, né? Fundamental e primordial que se sigam os desenhos orientativos e os desenhos de projeto. A não estabilização em terrenos de lençol. A especificação incorreta de bomba, às vezes é muito comum você colocar uma bomba de muita vazão e muita potência e com isso você não tem um equipamento adequado. E, é claro, o excesso de efluentes, né, de sólidos nos efluentes das elevatórias. Isso é uma coisa extremamente importante. E, claro,
A gente sempre fala disso, infelizmente existem fornecedores duvidosos. E no Brasil não tem qualidade, tem preço, infelizmente. Existem casos, né, não tão bons, que a gente vê equipamentos que falham no campo. Esse é um dos exemplos. Você vê paredes lisas, né, que não suportam a pressão e também a questão das solicitações mecânicas radiais. E o que acontece com isso as bombas saltam do teu pedestal e, consequentemente, você vê tanques colapsando e eles, definitivamente, você não consegue reaproveitar o tanque. Nós temos um programa de spare, né, que basicamente é um programa de retrofitting. Então, existem algumas elevatórias que elas podem ser substituídas por ou pelas elevatórias Aquastar em função do diâmetro. Você tira uma e coloca a outra no lugar. Essa também é uma grande vantagem. Por quê? Porque você pode colocar uma instalação provisória em determinado local e depois, com o passar do tempo, você pode substituir o equipamento de forma que, como ele é plástico, você consegue fazer a retirada dele. Então, esses são casos não tão bons de exemplos, mas é importante mencionar. Por quê? Porque eles apresentam problemas e isso, uma vez que está instalado, definitivamente é uma dor de cabeça para quem está operando e para quem está fazendo manutenção. A gente já está chegando mais próximo do fim. A gente vamos falar a respeito de uma questão de resumo, né? Basicamente, as estações elevatórias, a gente faz um atendimento à legislação e os aspectos ambientais. Segurança operacional por toda a redundância dos sistemas é o que nós buscamos ter, porque é necessária essa redundância. Se uma bomba falha, tem a outra, se tem falta de energia, se tem um reservatório de acúmulo. O produto ele tem uma qualidade percebida, né? Sobretudo nos produtos e serviços. Então, nós definitivamente trabalhamos com uma alta classe e digo assim, nós não temos os melhores ou os valores mais econômicos, mas nós temos um dos melhores produtos que possam disponíveis no mercado. Eficiência energética, através da eficiência das bombas, é o que nós mais trabalhamos. Quando a gente avalia os nossos custos e considera o custo do produto, mais a instalação, mais os serviços laterais, eu vou dizer para vocês que de 30% a 40% ele chega a ser inferior que os sistemas normais. O sistema realmente é plug and play, a gente dá todo o suporte em documentação para isso. E, claro, a gente trabalha sempre com parcerias de mão dupla. Por quê? Porque muitas vezes nós temos companhias de saneamento que solicitam trabalhos, existem empreiteiras, existem municípios, enfim. Então, tem algumas situações que são muito comuns que aparecem dentro desse nosso mercado, sobretudo essas parcerias. Então, se você tiver alguma dúvida, se necessitar de algum suporte de aplicação, nós temos uma engenharia de aplicação que dá o suporte para vocês. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, que é sobre como nós tratamos os projetos internos dentro da Aquastar. Por fim, eu vou dizer que a gente trabalha a nossa estrutura de vendas através de vendas diretas da fábrica ou através de representantes. Nós atendemos aproximadamente 16 estados. A região norte, nós iniciamos recentemente a nossa expansão dos nossos negócios na região. Os nossos representantes hoje são engenheiros e experts em bombas, então vocês vão ter a possibilidade seguramente de atender e ter o suporte deles, ou então na própria fábrica. Não poderia deixar de dizer para vocês que nós temos novidades, né? Esse ano nós estamos com um número extremamente interessante de acessos, de consultas. Então, nós recentemente lançamos um novo site, aquastar.com.br. Lá vocês vão ter os manuais, os desenhos, as especificações técnicas e todos os dados para poder desenvolver o seu projeto. Nós também lançamos um blog chamado Se Ligue na Rede, que é onde a gente tem alguns estudos de caso. Vocês podem também verificar as maneiras de instalação. E, evidentemente, nós temos os contatos para você solicitar isso. Então, é o contato@aquastar.com.br e o telefone. Mas vai ficar o contato, o outro no final, e vocês também podem ter esse acesso. A outra novidade que nós temos para os próximos 15 dias é que nós estamos implementando uma loja virtual, onde você, além de configurar o teu produto, você pode fazer a aquisição do equipamento. Então, dentro de mais alguns dias, a gente já vai ter esse produto aplicado para vocês terem acesso.
Esse ainda não é o final, tá? Tá o slide como obrigado, mas eu gostaria de mostrar para vocês os arranjos que nós temos para vocês trabalharem. Então, a gente tem os nossos produtos, eles muitas vezes podem ser acompanhados de soluções que, basicamente, o produto é modular. Então, se você tem a necessidade de fazer uma combinação de tanques, e essa combinação de tanques, por exemplo, necessita de um sistema de tratamento preliminar com gradeamento, desarenador, uma calha Palmer, ou então um sistema de bombeamento com as duas bombas, é possível ser feito dessa maneira também. Se você diz assim, olha, não, eu quero colocar um equipamento que ele tenha, nesse caso, a entrada de esgoto, reservatório de acúmulo, painel exposto ao tempo, e ao mesmo tempo eu posso fazer medidor de vazão. Então é possível fazer desse formato também. Eu vou abrir só mais um, porque nós vamos ter inúmeros casos, mas é importante passar isso para vocês. Esse é um caso que nós utilizamos aqui, mais no sul, onde você tem um posto de gradeamento. Na sequência, você tem o posto de sucção, com as duas bombas, a caixa de barrilete, para poder trabalhar a caixa de manobras, e você também pode ter o teu gerador e o teu painel elétrico como um sistema que fica de sobreaviso dentro do seu conjunto. O que basicamente nós dissemos com isso, né? Significa que, vou abrir mais uma aqui, que seria um padrão que nós temos local aqui. Muitas vezes, esse já é um conjunto que nós estamos falando com tratamento preliminar. Ele vem com entrada, gradeamento primário, secundário, desarenador, calha partial, um poço para cada bomba. Muitas vezes tem algumas companhias de saneamento que exigem isso, aqui no sul é comum, mais o barrilete. Então, todo esse trabalho de engenharia de aplicação, nós fazemos de acordo com cada um desses casos, né? E você precisa enviar para a gente normalmente o quê? A vazão de projeto e a solicitação. Então, todo o material é aplicado com relação a esse tipo de trabalho que pode ser implementado. Então, olha, tem um arranjo. Então, eu diria assim, é um sistema à la carte. Você vai e seleciona ele de acordo com essa sua necessidade. Ok? Então, além disso, então a gente vai abrir agora, deu 1h15, Eduardo. A gente vai abrir um espaço aqui para virem algumas perguntas. Nós já recebemos algumas e a gente vai já iniciar as respostas delas. E aí, com isso, a gente já vai trabalhando a questão dos nossos, das nossas dúvidas. A primeira dela é o Luciano Mário Pimentel. Ele disse o que é feito quando nós temos um lençol freático elevado. Então, quando o lençol freático é elevado, a gente verificou nesses pontos, normalmente nessa base, Luciano, é escavado o tanque, o poço, e nós colocamos aqui nele uma base de pedra no fundo, de aproximadamente 30 centímetros. Na parte superior, nós colocamos 50 centímetros de pedra misturada com cimento, e isso vira uma mistura de um bloco de solo-cimento. E isso faz com que o sistema fique, dizendo assim, estável e evitar flutuação. Eu vou mostrar uma foto breve aqui, que ela é rápida também, mas ela basicamente dá para indicar bem o que é isso que você está dizendo. Então, você tem a elevatória que ela fica assentada no fundo, né? Tá abrindo, tá? Então, você mistura uma base de solo e cimento, depois você só faz a interligação, e com isso, você, quando vai fazendo a compactação, você evita essa flutuação. Esse é um cliente, inclusive, que ele retirou do equipamento, colocou ele e depois aplicou ele num outro local. Então, esse é o ponto. Essa mesma pergunta veio também de outras pessoas, como a questão do lençol freático elevado. Então, já foi respondido. Ao mesmo tempo, há uma pergunta que chega aqui do desarenador e gradeamento externo acompanha o produto. Então, essa pergunta vem do Sérgio Yamashita. Sérgio, a gente, quando nós temos uma situação dessa, igual nós indicamos antes, nós podemos fazer de duas maneiras. Você pode fazer a solicitação do produto, do desarenador e do tratamento preliminar do gradeamento primário, secundário, desarenador e calha partial,
ou você, se a altura a cota, a profundidade de chegada for superior a 1,20 m, eu diria que até 1,5 m é possível, mas até 1,20 m, então você pode aplicar esse sistema de tratamento preliminar. Acima disso, nós recomendamos você fazer um sistema com uma válvula que nem esse. Então você tem as duas opções, o primário e o secundário fazendo esse item. Tem uma outra pergunta aqui do Edson Sato, que é lá da Sabesp também, se perguntando se tem estações instaladas na Sabesp. Então, sim, existem estações aplicadas em Silveiras, que foi a Sabesp quem opera e quem instalou. Nós temos estações elevatórias na Sabesp Norte, Oeste, enfim, nós temos aí inúmeras, né? Na Sabesp já tem muitas delas. Um outro ponto que veio aqui do SERS, Nelson Menetti, né? Sobretudo sobre a vida útil do equipamento, estações residenciais e multidomiciliares. Hoje, e pelo histórico já existe, a expectativa de vida de pelo menos 50 anos dos equipamentos, com relação à questão de material interno e tanques e assim por diante. Porém, as bombas, você precisa ter esse sistema de triagem. Estima-se que a bomba pequena é de 6 anos a 6 anos e meio, né? Mas recomenda-se, desde que você observe todos os graus de gradeamento, já existem casos de bombas com mais de 20 anos aplicadas dentro de residências. Então, isso é um ponto importante. Vem uma última pergunta aqui, que seria do André Luiz, sistema de reservatório de acúmulo. Então, é muito comum acontecer isso, o André Luiz. Essa aqui é uma dessas que vem com reservatório de acúmulo, os sistemas estão integrados, porém, a gente também tem a condição de fazer reservatório de acúmulo em separado. Então, você tem, como nós mostramos naqueles arranjos, existem casos, por exemplo, que o cliente ele solicita a implementação de um reservatório paralelo, onde você pode fazer ele moldado em loco ou em anel de concreto. Então, tudo isso aqui são reservatórios de acúmulo, onde você não tem escassez de energia elétrica, ou então tem pontos de itens que falta energia. E passa pelo fluxo da elevatória, bombeia, e pode ser um poço ou 2 poços, tem o barrilete, com medidor de vazão e tudo mais, e tem o sistema de extravasão. Quando você quer retornar o líquido, existe um poço em separado, e esse poço ele volta por gravidade para dentro da elevatória, como é esse caso que está aqui. Você tem o tanque aplicado, e com isso ele por gravidade abastece a elevatória, e com isso você faz a limpeza do seu reservatório de acúmulo, quando você tiver disponibilidade de energia. Está faltando aqui mais uma pergunta que veio do Lúcio Mário Pimentel. Qual o diâmetro mínimo do poço para a instalação de 2 bombas? Então, depende da potência, tá, Lúcio Mário? O que nós verificamos aqui é que os nossos tamanhos, o menor, ele tem 1,25 metros de diâmetro. E esse 1,5 metros de diâmetro, ele absorve bombas que podem chegar até 7,9, 10 cavalos, que foi o que a gente já aplicou. Ok? Então, Eduardo, eu gostaria de deixar aí aberto o espaço para vocês, né? Mais uma vez, agradecer a oportunidade. As perguntas que vêm são perguntas muito pertinentes, porque o que chama a atenção, né? Aqui vieram perguntas muito técnicas, né? Então, é de gente que entende, que sabe o que está operando, que sabe os problemas que tem, e evidentemente tem um interesse em descobrir como fazer isso. Tem uma outra pergunta que veio aqui, uma última ainda, que eu não tinha lido, que é os riscos de inundações, né? Então, em alguns casos, quando, por exemplo, o equipamento ele tem, por exemplo, um local que está de vale mais elevado, é muito comum as bombas, o mecanismo das bombas e do painel elétrico, ele pode acionar as 2 bombas ao mesmo tempo. Se tiver, por exemplo, infiltrações ou contribuições excessivas que cheguem dentro da elevatória, e essa vazão de contribuição for maior, é possível ela fazer essa evacuação durante esse período de chuva mais intensa. Com relação à questão veio uma pergunta do Rogério Santos aqui agora, sobre o odor e ruído do conjunto, como que é. Então, eu vou abrir aqui um documento para poder mostrar para só um instante, por gentileza. Mais um instante.
Com relação ao ruído, essas bombas, elas são muito silenciosas, né? Porque elas trabalham dentro de afogadas. Então, como tem potências muito baixas, nós estamos falando em equipamentos que vão trabalhar na ordem de 40 a 43 decibéis. E isso é menor do que uma conversa quase de escritório. Isso significa dizer que o ruído, ele não é um problema desse produto. Para as bombas horizontais, que são as bombas de deslocamento positivo, e a qual trabalham em aberto, que poderiam ter algum tipo de ruído, elas trabalham com velocidades muito baixas, porque elas vêm com um próprio rotor instalado dentro delas, e é um redutor. E esse redutor, ele faz com que a gente não tenha os problemas que seriam com relação à questão de barulho excessivo. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Esse é um dos casos, e muitas vezes nós colocamos o equipamento num poço seco, e com isso você recebe o teu efluente, vamos imaginar que esteja afogado numa garagem, por exemplo. Então nós fazemos uma triagem dos sólidos, ocorre o bombeamento que faz, no caso, afoga a bomba, e o painel elétrico aciona desse jeito. Existe ainda uma modalidade, que seria a modalidade com bomba de deslocamento positivo. Essas bombas de deslocamento positivo, elas são utilizadas em regiões que você tem alturas manométricas, claro, mais elevadas, né? Porque elas atingem aí da ordem de até 120 metros de altura. Então, você pode fazer essa instalação. Eu vou pedir só um instantezinho que eu já mostro ele, e esse vai ser, eu acredito que o último aqui. Ó, esse é um conjunto que nós trabalhamos com bombas de deslocamento positivo. Basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos um posto de sucção para poder tirar a areia, e essas bombas nós sabemos que são bombas muito sensíveis, né? Então, nesse momento, a gente tira a areia e uma parte dos sólidos. No segundo, a gente tira mais uma parte dos sólidos, que faz a triagem, e, consequentemente, é feito o bombeamento através dessas bombas que fazem o arraste e faz o bombeamento para a rede. Se você quiser descarregar a linha, fecha as duas válvulas e elas voltam internas para dentro também. Então, essa é uma outra maneira que a gente tem de fazer o bombeamento dessas estações e com baixo ruído. Então, basicamente, você tem, para as bombas de deslocamento positivo, uma entrada, um pequeno gradeamento, uma desarenação, mais uma retirada de sólidos, e aí, com isso, ocorre a escorva e o bombeamento do sistema. Então, eu acredito que isso. Então, Eduardo, pode ficar à vontade, eu estou passando a palavra. Ok. Quero agradecer a participação do engenheiro José Donizete dos Santos, presidente e fundador da Aquastar. Tá? A sua palestra foi muito esclarecedora. Tá? E deixar o contato aqui. Quero lembrar que este vídeo estará em breve no nosso site para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Né? O nosso próximo a Sabesp Online será dia 5 de maio, Dia Mundial do Meio Ambiente, e as informações estarão em breve em nosso site. Tá? Nosso site também se encontra todas as informações sobre os nossos cursos, os preparativos para o 31º Encontro Técnico, IFENASAN 2020. Tá? Convidamos todos a se inscrever e inscrever seus trabalhos para o 30º Encontro Técnico, até este domingo, dia 31 de maio. No site você encontra maiores detalhes. As empresas interessadas em participar dos nossos encontros podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing no e-mail que também está no chat. Tá? Agradeço a todos pela participação. Eduardo, eu queria só te responder aqui. Ficou uma última pergunta aqui. O Alexandre Tertuliano, da Copasa, ele está nos informando a respeito dos tanques de acumulação. Então, assim, ó, cada companhia tem as suas diretrizes técnicas básicas. Aqui, no Sul, nós utilizamos 3 ou 6 horas, dependendo do histórico de falhas, e o tanque de acumulação, ele leva em conta a vazão média dos tanques, e da vazão, né, para poder dimensionar os tanques. Então, é dessa maneira com que é feito o dimensionamento. Você pode colocar de acordo com as suas diretrizes, dar o seu volume, e aí, a partir disso, a gente dimensiona a melhor solução para o seu sistema. Ok. Mais alguma coisa? Deixa eu verificar se chegou mais alguma coisa.
Não, aparentemente não. Tá tudo tá coerente, tá tudo certo. É isso aí. Uhum. Então tá certo, Ok. pessoal. Mais uma vez, um grande privilégio estar falando com vocês. Obrigado por prestigiarem o nosso trabalho. Se vocês precisarem de qualquer suporte, vai ser sempre um prazer trabalhar com vocês. E a gente vai seguindo adiante, tá bom? Ok, Donizete, muito obrigado pela sua participação. Tá? Agradeço também a participação de todos os nossos associados e os nossos convidados. E tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana. Até a Obrigado. Um próxima. abraço. Até mais. Tchau.